Fala galera que acompanha o canal Panorama Botafoguense, eu sou o Felipe Massoni. Estamos de volta para mais um vídeo de análise dos nossos adversários. Aquele vídeo pré-jogo para fazer o esquenta da partida, beleza? E hoje, dia 11 de junho, o Botafogo volta a campo, volta ao estádio Newton Santos depois de um certo tempo para encarar o Fluminense. Um jogo que já seria importante por si só, por ser um clássico, vale ainda um pouco mais, porque com uma vitória, o Botafogo pode reassumir a ponta do campeonato brasileiro, beleza? Mas antes da gente começar a análise de fato, vou pedir para vocês deixarem um like aqui nesse vídeo. O like de vocês é muito importante para a sequência e para a manutenção do nosso trabalho. E para vocês também divulgarem esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, familiares e conhecidos que também torcem para o glorioso, beleza? Sem muito me alongar, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para fazer aquelas imagens que a galera que nos acompanha já está habituada, beleza? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Tela compartilhada. E galera, obviamente a gente não destrincha por completo o nosso adversário, porque senão ficaria um vídeo muito denso, um vídeo muito cansativo. Eu trago alguns pontos fortes e alguns pontos fracos que eu acho que estejam fazendo sentido no dia do jogo. Então, eu separei alguns momentos aqui do Fluminense, beleza? Para a gente debater e tentar entender um pouquinho. Vamos lá. Começando pela construção pelos lados do Fluminense. Nosso adversário de hoje, comandado pelo técnico Fernando Diniz. E tem suas peculiaridades. E essas peculiaridades vai muito em direção às características dos seus laterais, tanto pela esquerda quanto pela direita. Beleza? Começando pelo lado esquerdo, que é onde atua o craque do time, o lateral esquerdo Marcelo. Uma construção do Fluminense e Alianza Lima no Maracanã, jogo válido pela Copa Libertadores, beleza? Como vocês podem ver, ali próximo à jogada, próximo à bola, um monte de jogadores do Fluminense. Isso já é um hábito conhecido do time treinado pelo Fernando Diniz. A gente pode ver aqui, ó, 5 jogadores. Ganso na base da jogada, Marcelo dando amplitude, mas a gente vai falar sobre isso. Keno também dando amplitude. Lima, que com a contusão do André, acompanha o cursor do mouse aqui, beleza? Lima, que com a contusão do André vem jogando como um volante. E John Kennedy, perto da jogada também, para fazer um apoio e ser uma opção de associação ali para o Marcelo que recebe essa bola. Apesar do Marcelo iniciar essa jogada pisando praticamente na linha lateral, ele é um jogador que constrói muito por dentro. O Fluminense o utiliza em corredores mais centrais. E pelo lado esquerdo, quem dita o ritmo dessa amplitude é o Keno, jogador que também está bem aberto aqui, também praticamente pisando na linha lateral, espaçando assim um pouco as linhas defensivas do adversário, beleza? Essa bola chega do Ganso para o Marcelo e o Marcelo vai utilizar o John Kennedy como um apoio para a jogada. O John Kennedy faz a parede e o Marcelo começa a sua construção por dentro. E aqui é uma situação bem interessante de a gente observar quando John Kennedy e Cano estão juntos em campo. Provavelmente o Cano, pelo menos nas prévias, o Cano aparece como titular. Mas isso pode ser uma opção no decorrer da partida, dependendo muito do placar, do que o Fernando Diniz espera para a equipe, por aí vai. Quando o Marcelo vem por esses corredores mais internos, o Kennedy, que foi a primeira opção de apoio, ele está aqui, ó, buscando a profundidade já. Ele vem buscar as costas da defesa da última linha do Alianza. E o Cano faz um movimento contrário. Ele sai das costas da defesa, vem para ser um apoio para o Marcelo, para funcionar essa associação curta por dentro. O Marcelo busca mais uma vez o passe no apoio nessa parede, que dessa vez primeiro foi o Kennedy, agora é o Cano, e consegue uma finalização da entrada da área, fazendo o gol de empate do Fluminense. Mas não só para finalização o Marcelo vem para esses corredores mais internos, ele vem também para achar um passe, dar uma assistência e por aí vai. Ele é um camisa 10 atuando pela lateral esquerda
do nosso adversário de hoje, beleza? E do outro lado é um pouco diferente. Os jogadores que atuam pela direita, seja o Marquinhos, que está aqui como exemplo dessa imagem, que é um ponta que atua em algumas vezes improvisado ali pela lateral, seja o Guga ou seja o Samuel Xavier, eles são jogadores de corredor. Então, esse ataque pelo lado, essa construção, funciona diferente pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, o Keno comanda a amplitude e o Marcelo vem por dentro. Pelo lado direito é um pouco diferente. Hoje, provavelmente, o Samuel Xavier, voltando de contusão, iniciará a partida como titular, com o Marquinhos sendo esse ponta pelo lado direito. E ele é um jogador canhoto. E por ele ser um jogador canhoto, ele se sente muito mais à vontade trazendo essa bola para dentro e abrindo o corredor para a ultrapassagem do Samuel Xavier. Beleza? Mas aqui vamos ao foco na imagem. Fluminense e Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro, uma partida que terminou empatada em 2-2. Marquinhos, a seta no Marquinhos aqui, um jogador muito veloz, muita força física. E Douglas Costa, o homem da bola circulado. Douglas Costa atuando como ponta direita, canhoto. Então, o Marquinhos faz aquela ultrapassagem com muita velocidade pelo lado direito. O Douglas Costa induz que vai trazer essa bola para a perna esquerda, observa a ultrapassagem do Marquinhos e faz o passe em profundidade. O Marquinhos, como eu disse, muito forte, novo, rápido, consegue levar vantagem sobre o Otávio, volante atleticano que tentava fazer essa cobertura pelo lado, chega ao fundo e faz o cruzamento para a entrada de Germancano, abriu o placar logo cedo, aos 3 minutos de partida, beleza? Então, essa é uma construção do Fluminense que eu quis trazer hoje para a gente observar. A diferença dos dois lados. Por um lado, um lateral construtor com um ponta, mesmo de pé trocado, também comandando a amplitude. O lateral vem por dentro, o ponta comanda a amplitude. Pelo lado direito é o contrário. Pela característica de seus laterais pelo lado direito, ou até mesmo do Marquinhos improvisado, que é um atacante que joga às vezes de lateral direito na equipe do Fernando Diniz, o corredor normalmente é do lateral e o ponta fica mais responsável por fazer essa construção por dentro. Então é uma situação que o Botafogo, a equipe comandada pelo português Arthur Jorge, tem que ficar muito atenta na noite de hoje, beleza? Vamos lá. E outra situação também. Quando o Marcelo é utilizado na amplitude, existe uma característica. O Fluminense acumula jogadores do lado direito do campo, porque o Marcelo, além de um ótimo construtor, ele tem um cruzamento muito afiado, muito refinado. Craque de bola. Ele acumula jogadores do seu lado direito. Olhem essa imagem, Alianza Lima também, no Maracanã. Primeiro gol do Fluminense na partida. Lado direito aqui, do meio do campo para o lado direito. 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Fluminense trazendo toda a defesa do Alianza Lima para o lado direito do campo, pesando o lado direito do campo. E olha que interessante nesse momento. O John Kennedy, o John Kennedy não, desculpa, o Keno, observando a situação, ele sai da amplitude, ó. Olha o cursor do mouse aqui. E fixa o lateral direito da equipe adversária, ou até mesmo o ponta, quem estiver marcando ali naquele momento, ele traz esse cara para dentro da área, ele traz esse cara para dentro do campo, justamente para abrir espaço para o Marcelo conseguir receber, dominar com tranquilidade e ter tempo para fazer esse cruzamento. E é exatamente o que acontece. Marquinhos traz por dentro, acha o passe no Marcelo na amplitude com o Keno aqui, ó, fixando o lateral direito da equipe adversária, bem em corredores mais fechados, em corredores mais centrais, dificultando o abafa na hora do cruzamento. O Marcelo recebe, com todo esse tempo, todo esse espaço, consegue um bom cruzamento e o Fluminense empata a partida, beleza? Então são algumas situações que o Botafogo tem que ficar muito atento na noite de hoje. Tranquilo? E agora vamos aos pontos fracos, aquelas situações que a nossa equipe, o nosso glorioso, pode se aproveitar. E a primeira delas é essa aqui, galera. Quando esse time do Fluminense tem que correr para trás, principalmente o Marcelo, eu falei que ele é um craque, ele é um craque.
Isso é inegável. Mas quando essa defesa, quando o Marcelo tem que correr para trás, eles sentem muita dificuldade. E o Fluminense, nessa transição defensiva, tem sofrido e sofrido muito. Tranquilo? Aqui, ó, jogo contra o Juventude, Juventude iniciando a sua transição, e eu botei as setinhas que vocês podem ver, ó, a posição corporal dos jogadores do Fluminense. Todo mundo correndo para trás, amigo. E eles se sentem muito desconfortáveis nessa situação. E como o Marcelo é um lateral construtor que vem por dentro, normalmente alguém compensa essa situação pelo lado esquerdo na última linha do Fluminense. E nesse momento aqui, ó, foi o Felipe Melo, que no mano a mano, correndo para trás, já não se sente muito à vontade, por conta da idade, por aí vai. Mas é um excelente jogador também. Gosto muito do Felipe Melo, muito experiente. Mas nesse tipo de situação, o Fluminense se sente muito desconfortável e o Botafogo é muito forte nesse tipo de jogada. Com o Luiz Henrique pelo lado direito, o Júnior Santos pelo lado esquerdo e eles também podendo fazer essa troca, beleza? O Juventude consegue levar vantagem, cria até uma igualdade numérica na última linha aqui, ó. Vocês podem ver 4 jogadores do Juventude contra 4 jogadores do Fluminense e todos, ó, de costas para a bola, correndo de frente para o seu gol. Péssima situação. O Nenê consegue carregar sem combate efetivo por conta dessa igualdade numérica, que em algum momento vai se tornar quase uma superioridade, ó, que a gente pode ver aqui, ó, no Felipe Melo dobrou. E ele gera uma dúvida. Eu vou no Nenê, fechar esse chute e abre espaço para o passe para o jogador adversário sair praticamente de frente para o Fábio, ou eu tento temporizar aqui e ele acabou ficando no meio do caminho. O Nenê conseguiu uma finalização muito perigosa que explodiu na trave do Fluminense, beleza? Aqui há outro tipo de transição, com bola longa. O Fluminense também não se sente à vontade nesse tipo de situação. Quando o time adversário, ó, vocês podem ver aqui, a marcação do Fluminense está quase encaixada. O Ganso foi no goleiro adversário, o Cano está marcando o zagueiro, o Alexander veio por dentro, o Keno está de olho no zagueiro e no lateral direito da equipe adversária. E o goleiro, observando a situação, vendo que a marcação do Fluminense está próxima, está encaixada, ele tenta uma bola quebrada e consegue ter sucesso. E aqui um ponto importante, que pode fazer diferença hoje também, com o Júnior Santos caindo por dentro junto com o Tiquinho. Essa bola quebrada. O jogador de Juventude conseguiu atrair o Felipe Melo. Ele tirou o Felipe Melo da última linha e trouxe o Felipe Melo para quase uma intermediária ofensiva do Fluminense para disputar essa bola. Ele consegue a casquinha e a bola sobra no seu companheiro. E olha a situação. Ele arrastou o Felipe Melo da última linha. Virou ó, um 4 do Juventude contra 3 na última linha. Mais uma vez, o Fluminense sentindo muito desconfortável nessa transição ofensiva do adversário. Seja ela em velocidade com bola no chão, ou seja ela buscando uma bola quebrada para aquela referência mais forte lá na frente. E Tiquinho e Júnior Santos podem ser muito importantes nesse tipo de jogada. Como na primeira jogada em velocidade, a gente aposta muito também no Júnior Santos e no Luiz Henrique, nesse tipo de jogada mais fechada, a bola viajando, a força do Júnior Santos e a qualidade do Tiquinho podem fazer total diferença, beleza? O Juventude consegue uma vantagem na jogada, bola pelo lado esquerdo, onde o Marcelo se sente muito desconfortável nesse tipo de lance. O cruzamento sai e existe a finalização para uma ótima defesa do Fábio. Beleza? Outra situação do Fluminense defensiva que eu quero trazer. O Fluminense normalmente defende num 4-4-2, beleza? E a gente vai conseguir ver melhor um pouco na próxima imagem. Mais uma vez o jogo contra o Atlético Mineiro. E lembra lá no início da análise, quando eu falei que com a contusão do André, o Lima virou uma espécie de segundo volante da equipe tricolor, mas ele não tem muito esse cacuete de marcação. E o que tem acontecido? Muito espaço entre linhas para os jogadores conseguirem finalizar de média e longa distância. O Martinelli ou até mesmo o Alexander, quando é utilizado ali em dupla com o Lima, ficam um pouco sobrecarregados. Ah, mas isso é um defeito do Lima? Não acho, é característica. E é uma escolha do Fernando Diniz utilizá-lo por ali.
não é um jogador tão forte defensivamente assim. É muito voluntarioso, se esforça muito, corre muito, mas não tem esse cacuete todo de marcação. E o Atlético Mineiro utilizou muito esse espaço entre linhas, utilizando principalmente o Paulinho. E aqui eu trago para vocês, Tiquinho Soares, é um jogador que é mestre em jogar nas costas dos volantes adversários, desgarrar da última linha de marcação, vir nas costas dos volantes para ser uma opção de jogo. E aqui, ó, Atlético Mineiro Fluminense, como vocês podem ver, a defesa do Fluminense montada. E o Paulinho faz exatamente o que o Tiquinho faz e faz muito bem. Desgarra da última linha, vem nesse entre linhas, observa o espaço aberto e o Scarpa, com a bola descoberta aqui, ó, e um jogador com muita qualidade no passe, acha essa bola no Paulinho e ó, o espaço que ele tem. Ele consegue dominar, virar de frente para o gol do Fluminense e o Lima não chega nesse combate. Como eu disse, é um defeito do Lima? Eu não acho, é característica. Até porque ele não é um volante de origem. Paulinho carrega essa bola, consegue a finalização e obriga o Fábio a fazer mais uma boa defesa pela equipe do Fluminense, beleza? Então, galera, essa é a análise do Fluminense. Deixa eu fechar minha tela aqui. Deixar minha tela, voltar para a tela original. Então, galera, essa é a minha análise do Fluminense, beleza? Construção pelos lados, totalmente diferente do lado esquerdo para o lado direito. O Botafogo tem que ficar muito atento quanto a isso. E com bola, transição, o Fluminense se sente muito desconfortável quando o time tem que correr para trás. Seja com bola pelo chão, seja ela com bola pelo chão, a jogada mais em velocidade, ou seja, aquela famosa quebrada, tanto dos defensores quanto do goleiro. E o John, vale lembrar, é um goleiro muito bom com a bola nos pés. Isso pode funcionar. E o espaço entre linhas também, por conta da característica do Lima, que, como eu disse, com a contusão do André, tem sido utilizado como volante. Beleza? Então, galera, fica aqui a nossa análise de hoje. Muito boa sorte para o Botafogo nessa noite, que a gente consiga sair do Newton Santos hoje com uma vitória e, quem sabe, com a liderança do Campeonato Brasileiro no final da rodada. A gente se encontra no estádio Newton Santos e se você gostou da análise, não gostou, discordou, tem algum ponto a acrescentar, deixa aqui nos comentários que a gente gera esse debate, beleza? Tamo junto, até uma próxima. Saudações alvinegras e fui!